salve pessoal, estamos começando agora a temporada 2 do Gabaritando, aquele podcast que ajuda você vestibulando a resolver aí as aflições da sua vida. E hoje eu tô aqui com uma bancada até, tá mais ou menos diferente na real, né? Tá mais ou menos, tem o de sempre, aqueles que vocês já enjoaram, tem os novos, né? Vamos começar então pela de sempre, né? A GG, professora Angélica, de volta aqui. GG. Oi, gente! Segunda temporada. Que é fundamental para nós. Professor Fabrício Indruziac, famoso Fafá, está aqui de novo com a gente, já está de sócio também do podcast. Olá, estamos aí, né? Já está de sócio? Então, a URGS confirmou e acabou com seu verão. Nossa, também, né? Não que a gente... Um de todos nós. Não que nós estejamos nada, nosso sonho era Acabou ter com o isso. verão, porque vai ter prova na praia, né? Então... No caso acabou com o Fala verão por dos ti. professores, tá? Exato. Só isso, né? Mas a gente tá trifeliz, pessoal. Professor Vanderlei. Salve, salve, pessoal. Um prazer estar aqui já com... Tava até com o sentido de uma pontinha de inveja de não ter sido chamado, né? Andava Lucas ali, né? Aquele pequeno rapaz, andando outros tantos aí. E aí hoje eu sofri, então... recebi a incumbência do nosso querido Mauro de estar aqui. E hoje o Vande vai falar com a gente principalmente sobre as leituras O que fazer nesse Salve-se momento. quem puder. Como básico. Qual ler em meio ao Nordestão de Cidreira? Qual leitura se adapta ao Nordestão de Cidreira? E também temos aqui a professora Pamela para falar da gente da prova de português, que também essa que sofre umas você fala, hoje substituindo o Luquinha, saudoso. Vamos aclarar caras, então vai ficar as dúvidas, dívidas e crises existenciais aí Pois da língua nosso portuguesa. papel aqui é sempre esse, tentar dar uma salvada aí no pessoal que deixou pra última hora, mas dessa vez, na verdade, eu vou defender vocês. Não é culpa de vocês, né, pessoal? A URGS patifou legal em cima da gente. Pô, se foram dizer pra gente que ia ter vestibular quando? Quando é que foi que saiu a confirmação? E-mail ou e-mail? Em novembro, e meio que assim, né? Olha, se tudo der certo, ali em fevereiro, né, vai ter uma prova. Mas se tudo der Ou certo, não. ou não. Tem duas possibilidades, ou ter ou não ter. Eles botaram isso. Fica bem claro no edital que depende das condições sanitárias da época, né? A URGS chegou e realmente é absolutamente justo, eu acho, né? Uma certa instabilidade na gurizada. Pô, mas eu me preparei para o Enem, e agora? O que eu acho que é o mais importante que vocês tenham na cabeça é que que isso é uma competição, né? E não existiu, eu duvido que existiu um vestibulando, que esse ano se preparou. Não, esse ano eu tô focando na prova do Enem. Duvido. Na prova do Enem não, desculpa, na prova da URGS. Duvido. Não, eles desde março, não, meu foco é URGS. Não sabia nem se ia ter URGS. Moral da história, tá todo mundo no mesmo balaio, vocês estão no mesmo jeito dos outros, tá todo mundo meio assim. Tem outra coisa, né, gente? Tem uma mudança de formato de prova que nunca ocorreu. Então a gente também não sabe se a URGS mantém aquele estilo tradicional de questões dela que fazia, ou se vai ter alguma mudança, se a prova vai ficar um pouco mais modelo Enem, talvez trazendo um pouco mais de interdisciplinaridade, né? Ou um lance também como a UFSC, que a UFSC faz uma prova em que uma questão contempla vários assuntos. Também pode ser uma possibilidade da URGS contemplar vários assuntos. Mas eu acho que o que é mais importante, porque essas incertezas deixam eles angustiados, é eles entenderem que essas incertezas não são Mas a deles. ideia do podcast não é angustiar? Essa é a ideia. A gente quer trazer angústia e sofrimento. Não. Mas amenizar as crises a gente quer que vocês existenciais, entendam, pessoal, o seguinte. Se há uma competição e tá todo mundo no mesmo balaio dessa incerteza, a incerteza não é relevante. É isso. E a gente vai tentar aqui dar uma explorada em como a gente faz um estudo de última hora eficiente, o mais eficiente possível, para essa prova da URGS. Quer falar mais alguma coisa, GG? Mais um pouquinho? Não, Tranquilo? Fafá, vamos começar por Fafá? história? Vamos começar, né? A prova de história, primeiro que a prova de história do Enem já foi uma prova de história inédita, né? É uma prova que caiu bastante conteúdo aplicado. Então, o aluno que se preparou para aquela prova, ele está preparado para o macro da prova da URGS. Onde é que estão as diferenças principais da prova de história do Enem para a prova de história da URGS? O primeiro ponto, para mim, que parece bem relevante, ao contrário do que pode muita gente imaginar, as questões de contemporaneidade no Enem não são questões de história. São questões mais sociológicas. Enquanto na prova da URGS aparece bastante questão de contemporaneidade historicamente, na prova de história, né? Aparece bastante. Os últimos anos de vestibular, 4 a 5 questões tratavam do pós-anos 80, pós-anos 90. Então, é um coeficiente muito grande numa prova de 25 questões. Né?
assuntos tratados como contemporaneidades. Só né? que não vão mais ser 25 agora, Sim, né? passam a ser 15, 15 questões. mas ainda assim a gente pode esperar aí umas 3 questões, proporcionalmente, de contemporaneidade, de conflitos Eram contemporâneos. quantas antes, Fafá? Eram 25. e aí Não, eram quantas de contemporaneidade? 5. e aí, então, a gente pode esperar umas 3 agora de contemporaneidade, o que é um número alto. Por quê? Porque se não é um conteúdo explorado pelo aluno no seu estudo com profundidade, porque é um universo muito grande de possibilidades, Sim, imagina, pode cair... pode cair todo sei tipo lá, de conflito contemporâneo. O último conflito da África... Não, já sendo caiu uma comparado- vez alguma coisa de Quebec, não Não, caiu? o melhor de todos foi o conflito dos monges na Birmânia Oriental. Esse é o... Isso aí quem não sabe, né, Fafá? Esse Olha, é- uma por vez favor. Oriental. olha Oriental. só, Não, se for ocidental já é outra coisa. Ocidental Uma é vez- outra aula, né? caiu sobre a fundação de Gravataí. Essa me deixou Aê, perplexa. gravar Mas isso pro Mauro é algo muito relevante, eu cara. vou te falar bem real, eu estudei isso na terceira série, sabia? Na terceira série a gente tinha aula sobre Gravataí. Então, essas questões de conflitos contemporâneos, elas vão aparecer na prova, é um tema que a prova Os da gosta GG de também ou abordar. não? Os conflitos, Conflitos da GG. contemporâneos da GG. Imagina se caísse na prova. Dá um Dá um curso só livro. disso, dá uma Dá um matéria, uma Dá matéria um só disso. podcast, a gente Cara, pode fazer. A vida da GG vai virar uma É. leitura obrigatória um Imagina, dia. cara. Os conflitos contemporâneos de E- Angélica Beck. Mas eu acho que essas questões de Biografia conflitos, não autorizada, GG, pra dar aquele plus. principalmente a parte mais ligada ali aos conflitos do Oriente Médio, as questões, eles gostam bastante do Oriente Médio, mas gostam bastante das questões socioeconômicas ou políticas, de política internacional contemporânea. Com uma tendência mais à esquerda sempre, Então, né, a Fafá? eleição do Biden, há uma possibilidade que eu acho bem possível, agora momento premonição, de uma abordagem sobre o G20 Ah, e com sobre o certeza. Isso na papel prova de do história, Brasil, Fafá? sobre o papel Talvez do sobre Brasil, o G8 também, sobre né? o G8, sobre o papel do Brasil, o quanto o Brasil está escanteado nessas relações internacionais. de novo aí, ó. Então, é momento, Os né? comunistas, professor de história. É Então, sempre professor de Aí história. vem uma questão de boas possibilidades de questão aí. Claro que além disso, Vargas, com certeza, né, Fafá? aí tu tem aquelas questões que são clássicas, né? Vargas, República Velha, Segundo Reinado, isso sempre aparece. Período entre guerras, eles gostam bastante. Mas isso onde também é- tem no Enem, né? Também tem, né? É, a gente, a moral... Mas é que eu acho, só te interrompendo aqui, Mauro, eu acho que a prova esse ano, isso é total achismo, é um momento premonição, como diz o Fá. Mas a gente conhece a banca, né? A gente conhece a URGS, a gente está acompanhando todo o conflito que a URGS está passando também nos últimos 2 anos, né? Então eu acho que essa prova deve ser uma prova com uma vertente Uma bem acidez, esquerda, né? uma acidez. Vamos deixar pra... Talvez puxar a questão dos contextos do trabalho lá do Vargas, né? Que dá... É. Uma coisa que Só pra eu deixar imagino... claro para algumas pessoas que não são efetivamente do nosso estado ou não conhecem, existe um conflito na reitoria, né? Basicamente, existe um conflito muito grande entre reitor, Sim. professor e funcionários. Dentro da lista tríplice, o reitor era o terceiro da lista tríplice e foi indicado o terceiro colocado, né? Isso, pelo presidente. Pelo presidente. O que é legal deixar claro, Não, né? É, Claro. tá nas Só prerrogativas não do é presidente. Prerrogativa Só do não é presidente. comum. Só não, é legal, mas não é legítimo. E acho mas que é inédito, É um é in- reitor biônico, né? Na real, foi inédito, eu acho. Nunca tinha acontecido na URGS. Na isso. URGS, Não. não. Na Na URGS não. Foi inédito, né? E aí, então, gente, tem uma questão que todo mundo deve estar preocupado nesse momento e que eu confesso que não é a minha aposta. Talvez a GG até discorde de mim, porque eu falo GG porque a GG também é professora de história, mas que eu apostaria que estaria ausente da prova, que são as questões de história do Rio Grande do Sul. Por que que eu imagino isso? Porque história do Rio Grande do Sul já vinha caindo muito pouco numa prova de 25 questões. Uma redução E para quando 15. tu cai para 15, tu tem que fazer escolhas. Claro. E dentro dessas escolhas, acho que se cair, vai cair uma questão. Não, e aí tu cria um problema que é qual, né? A URGS tem um programa gigantesco de todas as disciplinas, em história, Sim, cai desde a física. pré-história. E aí, com 25 questões, já não dava conta de uma maneira... Não, e lembrando, a URGS vende uma roupagem inicial de 30 questões. Então eu imagino que com o enxugamento da prova,
não vai haver espaço. No mundo ideal, eles poderiam tirar vários tópicos, né? Podia tirar pra história. Não, por exemplo, eles podiam, no mundo né? ideal, Oriental. os caras podiam revisar todo o tópico, assim, Não, poderiam compilar isso, né? Deixa eu falar uma coisa que eu acredito em física, não sei se faz sentido pra vocês. Na prova de física, a prova de física... Não importa. Não, é que a prova de física da URGS, Hoje é humanas. como não é uma das provas mais importantes agora, agora eu já tô subindo aqui. A física no Enem era uma merda, agora é uma das provas que mais pontua, gente. Quando a gente pega a física, a prova de física, é uma prova complicada, das 25 questões tinham assuntos que caíam mais de uma. Por exemplo, cinemática é 2 até 3, às vezes, questões. O que eu acho que vai acontecer numa redução de número de questões, eu acho que eles vão botar tudo uma questão. Então, por exemplo, tinha 3 de cinemática, 2 de circuito. Uma de cinemática, uma de circuito. Tinha 2 de física moderna, uma de física A moderna. gente tinha uma prova aqui no Rio Grande do Sul, que não tem mais, que era a prova da PUC, que tinha 10 questões. Uhum. E dessa prova, eu acho que é uma prova que vai ser bem parecida com aquilo que a gente Também vai acho. Eu encontrar. fiz vestibular de uma semana na PUC. Mas isso é no século XIX, tá? Mas a prova da PUC nos últimos anos vinha sendo uma prova de 10 questões. Então tu tinha a prova de história que tinha 5 de geral, 5 de Brasil, uma de cada período e deu pra bola. Na literatura, eles faziam, por exemplo, pegavam, acho que o Mauro falou, assim, vários tópicos, ao invés de, sei lá, largar uma questão inteira sobre um determinado autor, largavam uma daquelas 1, 2, 3, 1, 2 e 3, um pra cada autor, coisas diferentes. Já matava Provavelmente 3. é isso que vai aparecer Mas nessa a prova. Eu acho que é pra essa tendência- vibe também. Eu acho que a tendência de vestibulares no Brasil, que eu acompanho bastante, e a URGS era o mais longo de todos eles, o mais extenso em dias, né? Que eram os 4 dias. Sim. Os 2 finais de semana, que foi o último modelo que antes da pandemia, pré-pandemia, que a gente pegou. Então, eu acho que é uma tendência do Brasil a fazer provas cada vez menos Mais extensas. curtas. Eu acho que é uma tendência, inclusive, do tipo de aluno hoje que a gente tem. O nosso aluno, ele não consegue... A gente vê o sofrimento do nosso aluno lá no gabarito do ensino médio para fazer a prova no sábado, né? Porque eles fazem as provas no sábado, porque fazem modelo Enem, modelo vestibular, ou modelo URGS. Os simulados, quer Então, dizer. sim, as Sim. provas deles provas do são colégio. simulados, As provas do colégio, né? As tá. provas do colégio Sim. são simulados. Então, a gente vê que o aluno, ele tá com cada vez menos fôlego para provas extensas, né? Talvez, eu acho que, né, se a gente viajar um pouquinho aqui, a gente vai para a consequência das telas. Com certeza, eu tenho certeza que é isso aí. E isso Mas é uma a gente não tendência gosta de- a contramão gente não da gosta prova de do Enem, né? Que é uma prova densa, extensa. temas na escola. O que tu falou? É uma tendência contramão da prova do Exato. Enem, uma prova extremamente densa, extremamente textual, discursiva. Ô, Fafá, deixa eu só... Eu quero usar os nossos caros editores aqui. Quais são os assuntos, então, que tu acha assim, ó, tá, passou o Enem, tô preparando pra URGS, o que eu preciso estudar agora, necessariamente, assim, na URGS, que provavelmente deve ter ficado um pouco pra trás, no Enem, pra gente listar Não, aqui. eu acho que aquilo que tá fora do Enem, como mais provável, são os conflitos contemporâneos. Então, estudar isso agora. Dar uma olhada Em globalização nas também, questões né, Fá? de globalização, de economia mundo. Essa é uma questão bem importante que não aparece no Enem na parte de história. Do contrário, são temas que são importantes no Enem e que também são importantes na URGS, né? Que é Segundo Reinado, República Velha, Eu acho que período uma questão... Vargas, ditadura militar, eu tenho certeza que vai aparecer na prova. Eu acho que uma questão que talvez a prova aborde e em algum eixo seja a questão do Vidas Negras Importam, né? Eu acho que talvez a URGS traga, porque é muito contemporâneo. Mas isso é mais... Eu jurava que isso era mais geografia, um lance de atualidades. Depende. Aparece na prova de história? Na prova de história. Depende do tipo de abordagem que tu vai dar. Por isso que Se esses tu vai são- falar sobre são questões- tratado, sobre... Limítrofes. As palavras. Limítrofe. Limítrofe é uma palavra que eu aprendi aqui num podcast, entendeu? Sim. Mas eu ia usar O ela Lucas agora. me ensinou essa Não, mas palavra. eu ia usar, Limítrofe. óbvio, mas o Lucas tá sempre... Uma coisa Ele mais aprendeu, bonita. ele aprendeu. Tá sempre nas zonas limítrofes. Isso, ele aprendeu. Mas enfim. A gente quis trazer também o Vande aqui, por quê? Porque assim, eu acho que é a maior virada de chave que dá é na literatura, né? Quando a gente sai do Enem e vai pra URGS. Porque, tipo assim. Sim, mas a nossa convidada da ponta da mesa também trará um rosário para destrinchar Também, aqui, que né? o português Questão de também é português. outra prova. Não, com certeza. Mas é que eu penso assim, ó. Na literatura, tipo assim, pô, o Enem tem escanteado muito, né? Tinha umas questões antigamente mais, né? Sobre. Na verdade... Eu acho que não Periodismo escanteia, né, literário. Vande? a questão não é exatamente o escanteado. A questão, às vezes, eles cobram autores que são muito lá do B.
No Enem, tá falando? O Enem, claro. E então, muitas vezes, assim, autores que são super consagrados para o cara compreender um pouco, sei lá, da literatura, da trajetória, da história da literatura, da cultura brasileira, né, em última instância. E muitas vezes não é valorizado, assim. E outra coisa, as formas, como eles cobram, também é uma forma, na minha opinião, eu particularmente não gosto muito da parte de literatura no Enem, porque parece que ficam pegadinhas, assim, pequenas pegadinhas, alternativas muito semelhantes, com pequenos detalhes de diferença. Mas a URGS né? também faz isso, São né? A URGS registradores. faz as últimas duas provas. Mas é que as últimas duas provas, eu não diria que as últimas duas provas formam um padrão, né? Eles fizeram questões ruins também. As últimas É que a jogada também, questões muito quando tu pega ruins, é 15 verdade. questões do Enem, aparece, né, 15, vamos supor que tenha disso aí, e aparece uma pegadinha, tu tá falando de uma proporção muito maior de 25 que aparece, claro. né, uma que outra lá, né, também. Não, e formas, afirmações muito semelhantes, eu acho que... Que são os famosos distratores, Os né? distratores. Também eu também aprendi. A GG mencionou essa palavra. áreas limítrofes. Exatamente. Isso aí. Os distratores Às são vezes tu limítrofes. tens uma resposta que não vai ao encontro do que é pedido. Mas entretanto, tá próxima Ela é do uma resposta limítrofe. verdadeira, mas que não responde o comando da questão, não, né? Exato, É, não isso vai em ao física encontro acontece do também. que está. Claro, é verdade. E da mesma forma, ela tem uma assertiva correta, porém com uma justificativa Claro. que se Dia perde. desses eu estava comentando com uma aluna uma prova do Enem e ela trouxe, era um poema do Fernando Pessoa. E eram todas as afirmações, elas eram super cabíveis, mas aí a pergunta dizia assim, qual alternativa tem uma marca linguística de algum elemento relacionado ao mundo virtual contemporâneo? E uma só questão usava um termo, sei lá, cyber. E aí era aquela questão, porque ela usava linguisticamente, tinha a presença da palavra na resposta. E todas as respostas eram muito semelhantes. A gente ficou muito tempo em E cima da tudo questão. friamente calculado Tinha uma- lá. eu trouxe então. aqui uma questão, até uma vez acho que é uma questão do Gabriel Pensador, era um texto dele, uma coisa assim, e aí depois foram perguntar pra ele disse, cara, pra mim eu quis dizer isso ou Era isso. Mas essas são clássicas. bizarro Era o, isso. trecho, que erram. era o trecho musical do Não Adianta Olhar pro Céu com muita fé e pouca luta, levanta aí. Isso aí é Lembra? uma música do... Sinceramente, eu não lembro. Eu Não adianta olhar lembro pro do céu fragmento, eu lembro da história. Com muita fé e pouca luta. Levanta aí. Levanta aí que você tem muito trabalho pra Se eu fazer. cantar a Foi música do essa Gabriel questão. Pensador que eu Tu tá lembro, eu vou ser inventando, Fá? despedido. Então eu vou ficar Tu tá inventando? Vandeco ou tá também. cantando? Não, é boa essa música. Foi essa questão Não mesmo. adianta olhar pro céu, Mas tem uma história legal. virar a cara pra não Não ver. vê. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer. Foi que você- exatamente essa questão. E é um samba a música. Não, eu fiz Pois é, exatamente. Esse era o próximo Gabriel comentário. Pensador agora vai esse é ser o da próximo Vai Vai, Tem a né? dança do desempregado, que é um samba. Ele fez também. uma releitura. É, A não, dança mas do desempregado é um samba. É a do Gabriel Pensador. É. Eu só conheço uma música que eu não posso falar, né? Porque senão eu sou Não. demitido, você sabe, Não. né? Mas enfim. Mas Qual sabe que tu conhece? 2, 3, 4. Não, essa aí não. Tá. Não, Mauro. Não, GG. Não, corta o. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é legal também. Despluga o. Mas eu era criança. Mas como a gente tava falando dessa história do errar, tem uma história, acho que é do Mário Prata, se não me engano, que ele também caiu num vestibular. E ele foi fazer. Que legal, cair no vestibular. Ele foi fazer a sua questão e ele errou a questão. Essa é clássica, né? Mas esse lance agora em relação à URGS, né? Essa mudança. O que nós estamos apostando? Nós, eu digo, a maior parte dos professores, né? E professores de vários lugares que a gente conversa. A gente tem grupos, né? Que a gente fala só coisa séria e coisas marcantes. Senta Grupos de lá, WhatsApp. Cláudia. Grupos de WhatsApp servem pra isso, é claro. Todo mundo com uma foto de terno, assim. Claro, que dúvida. Assim. E a gente virou meio que como uma crença comum a questão envolvendo as leituras obrigatórias. Né? Óbvio, né? Até porque a tendência periodista ela cai a cada ano na URGS, claro, né? Já está isso, se diluindo. isso. E essa eu acho que é Cada vez é o grande divisor de águas e a grande treta, né? Quantos É. meses um aluno tem pra ler as leituras obrigatórias normalmente e claro. quantos meses ele vai ter pra ler Claro. agora? Não, e são quantas obras e São- quantas imagina- questões? Imagina, dentro da prova de 25 questões, a média era o quê? 17. Quantas questões. obras são mesmo, André? São 12. E não mudou assim, a redução de número de questões pro número de meses? Eles não não, mudaram, não isso é uma mudaram. sacanagem. Não, eu concordo, acho que um pouco com o Mauro essa coisa, porque na medida em que nós não tínhamos um vestibular marcado, não estava marcado, e eles confirmaram o quê? 2 meses antes. Não, e ano passado eles disseram que ia ter, o pessoal leu e não teve. Exatamente, isso foi muito ruim. Cara, você Mas, trouxa de gente, novo, você olha trouxa só. 2 vezes, cara. Olha só, claro. a gente tem um conteúdo programático que está previsto no edital de história. Mas não sabia se ia ter prova. Por exemplo, não, de física. Não, Tu mas não vai me não. convencer que é menos denso que 12 Exato, livros de literatura, Mas, exato. GG, o que gente. caía no Enem e o que Tá. cai a mais Não, mas na tô URGS é falando uma de- pontinha de Mas, física. mas
teoricamente tem todo o edital pra cumprir. Tudo bem, Não, mas é que o pra Enem já fazer. consta Mas eu 90%. não tô dizendo que seja ilegal. Não é ilegal, eles tinham plena justiça. Mas eu concordo Mas com o podiam Mauro. estar dando uma aliviada, é isso que nós estamos dizendo. Eu concordo a questão que eles foram prejudicados. Até porque senão vai faltar espaço pra te trabalhar a parte da... Claro que a gente pega... períodos Mas, literários. gente, daí Mas tu é pega aí que tá a beleza da periodismo coisa, está né? cada vez Isso eu acho não muito existe legal que mais. esse podcast, a gente falou assim, a gente vai fazer um podcast pra orientar o pessoal. E a gente tá tentando se orientar. Pessoal, assim que a gente chegar a uma conclusão, a gente conta pra vocês, tá? Não, isso tá, então vamos Não, deixa eu por escutar partes. o Vande, eu vou fazer uma por pergunta partes. bem Questões- objetiva. Não. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva pro Vande. Vande, Tá. passou o Enem, eu tenho 12 leituras pra ler. Tu Vai ler julga os que eu... livros. Tu tem que eu tô... Vai ler os livros. Leia os 12 mesmo, Lê. fazer resumos e coisa assim, Lê, não. tente Lê. ler, tente Tá, ler. Lê Tá. os livros. Claro que às vezes ler um livro é melhor, às vezes, eu falo isso para os alunos da boa. O mundo ideal, o cara deve assistir ele deve ler o livro, ele deve ler um resumo, uma análise sobre o livro, esse é o mundo ideal, e assistir uma aula sobre o livro. Não, Esse de é o preferência mundo- fazer esse é o um mundo ideal. fichamento Se fizer os três, é um baita lance, né? Esse é o mundo ideal. Por quê? Porque às vezes, sinceramente, às vezes tu vai ler um livro, se tu vai ler um livro de forma distraída, se tu vai ler um livro que tu não vai conseguir, não tá conseguindo entender, não tá fazendo força, ou realmente tá além realmente da tua capacidade do texto, às vezes é melhor tu ler uma análise, um resumo, do que tu ficar ali, sei lá, 3, 4 dias lendo um livro que tu não tá entendendo. Tem que ver o que tu consegue aproveitar. Tem uns daquela livros meio leitura. tensos de ler, né? Tem alguns livros que realmente Na minha época são... tinha os Lusíadas. Bizarro, né? Não, bizarro. de repente ler um... É bizarro, Mas vamos lá. Um pré-escrito. Das 12 obras, tá? Das 12 obras. 3 filé, 3 bronca. Vai que é tua. Ponciá Vicêncio. Como é que é o nome? Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Esse é um baita livro. É bem Vai. gostoso Ah, tu vai de dizer por ler quê? a Conceição. Porque ela é uma autora super contemporânea, super discutida, super premiada e super competente. Uma mulher negra que, inclusive, na literatura, ela fala muito sobre essas questões envolvendo o problema do homem negro, da sociedade, do preconceito, da exclusão. E esse, o Ponciá Vicêncio, é um livro, na minha opinião, acho que é o melhor dos livros. A leitura é fácil, ela Fluida. tem isso, ela tem tudo, tem sensibilidade, tem elementos sociais, tem essas reflexões. E uma coisa que eu acho legal, tem um outro lá, o Caderno de Memórias Coloniais. Esse é um baita livro, para quem gosta de história, é um baita Esse é o número baita 2? livro. Esse é o número 2. Número 2. Primeiro livro, fala de novo. Ponciá Vicêncio. Editor, Ponciá procura no Google como é que Vicêncio. escreve isso pra não fazer merda. Tá? Porque se fosse eu, já escrevi. Número Não sei nem 2. falar Não, isso. tá louco? Número Ponciá 2. Vicêncio. Número 2. Caderno de Memórias Coloniais. Caderno de Memórias Coloniais. Telenovela tá perdendo sem hoje. fafá, hein? É, claro. Às 20 E o horas. terceiro? Não, esse é um livro legal porque ele reflete um monte. É que a gente tem 3 livros. O que eu tô dizendo, assim, nessa teoria que o Mauro falou, que daqui a pouco é uma questão que pode envolver diversos elementos, tem a sessão premonição, é essa sessão premonição? Sessão Premonição. Boa, Chico tá. Xavier. A gente tem 3 livros que tratam sobre questões envolvendo sociedade negra, população negra. Então, isso é uma questão que eu acho que tá meio que pulando. Quais são os 3, Vande? Ele falou 2. O Ponciá Vicêncio. Falou 2? Isso, eu falei 2. O Ponciá Vicêncio, né, da Conceição Evaristo, o Caderno de Memórias Coloniais e o Úrsula. Número 3. Úrsula. Não, Úrsula não. Não, Úrsula Úrsula não é é muito bom. chato. Não É chato. leia Chato, Úrsula. é. Não, leia Úrsula. Leia Úrsula. Tá, leia, mas não coloque na prioridade. Tá, então, não, os Úrsula é 3 muito chato, um prioritários. dos livros mais chatos que eu Quais já são os li. 3 prioritários? Não, acho que esses são os Ponciá, melhores. Não, eu tô falando dos melhores. Os melhores. Ponciá, Ah, bom. Caderno de Memórias Coloniais. E o- Eu sou muito fã do São Ah, bom, Bernardo. faltou o terceiro. Ah, eu amo São São Bernardo. é um Segura, gente. estilo, Então uma calma aula aí, de editores. estilo. Os editores estão meio tensos. Tá, São Bernardo. agora vamos pros 3 ruins. Não vamos falar deles. E onde está a Úrsula? Aquele assim, ó. Úrsula, não Aqui. leia Úrsula, Úrsula segundo o pra mim, Vanderlei. ele... Não é isso. O Vanderlei diz que é uma perda de tempo Não, você não. ler esse livro, que é um livro horrível. 3 assim, ó. Faltou 3 que faltou tempo, então vai só no resumo. Que tem menor boa. chance de ganhar. Úrsula, com certeza. Úrsula. Feliz Ano Velho. A Feliz Ano Velho é eu bom. gosto, eu adoro Feliz Ano Feliz Ano Velho. GG. Velho vai vir Mas com não foi essa importante. Não, mas não é Respeita essa o a professor pergunta. A GG. pergunta não foi ser bom. A pergunta Respeita foi, o professor qual GG. que tu acha que pode dar conta no resumo? É isso. Porque é um excelente livro, é. Feliz Ano Mas o Velho. resumo é melhor ainda. Feliz Ano Velho. Feliz- Feliz Ano Velho. Não ler Editora. Feliz Ano Velho, nem Úrsula, nem... Não é não ler. Não. Ô, meu, Tá. olha a Gente, a gente É tem que que o fazer o Feliz Ano objetivo. Velho, Quarto, será que gente, não vai
vai abarcar as Sabe questões... Sabe qual é o problema desse podcast? Relativo. Eu vou dizer Uma qual é o questão problema só, desse episódio, desse podcast. Tem 4 pessoal miçangueiro de humanas aqui, só um de exatos. Eles não têm foco, Não eles tem não têm foco. objetividade. Eu não tenho foco. Mas veja bem, Mas não é tô pra tentando. ler. Eu tô tentando. Não, pelo amor de Deus. Olha só, o Vandeco falou os 3 que podia. O Pôncio Pilatos 35 lá... minutos, Vai. já dei uma pequena palestra aqui no TEDx Isso. e não falei ainda o nome de 6 livros. Meu Deus, Isso. cara, sério. Agora, Gente, olha só, organiza. Úrsula- Os três que Úrsula- se não der Gente, tempo, não lê. Úrsula, Marcelo Rubens Paiva com Feliz Ano Velho. e Deixa o quarto como está. deixa o Ah, quarto Esses como aí, está. Amo. se não der Mas eu tempo... não disse. GG, mas a GG tá chateada aí com essas... A GG vai cancelar o Vanderlei. Ela não entendeu GG ainda. tá Não chateada. foi essa a pergunta, Eu entendi. A pergunta é se a mão Tá, e não é. agora vem a última pergunta. Eu me intrometi na mediação. vai. Minha última pergunta. converso Mais 37 minutos. O disco. Como ele aparece, como os discos vêm aparecendo na Não, eu prova. acho que vale fazer a abordagem O fiscal não rapidinho, passa ele no dia lá, explicar. ele tem que ficar escutando. Eu acho que explica pra quem tá nos ouvindo que nem todo mundo, acho que não é conhecimento universal que tem a discografia. Que dentre né? as obras... Eu, obviamente, as sabia canções. disso, É, GG. Eu, isso com dá. certeza, sabia disso, inclusive. Entre as leituras a gente tem já pela terceira vez, na verdade, né? A gente tem a presença do disco Construção. A gente já teve lá, por exemplo, o Tropicália, que, Salve que era Construção. muito legal, depois o Velhice Tom e agora o Construção. Como é que o disco aparece? Como é que ele Concentra, costuma Band. aparecer nas provas? Tropicália, depois o Elisiton. Como é que ele apareceu nas provas? É interessante que o aluno tenha informações em relação ao contexto, é importante que o aluno tenha realmente ouvido as músicas, porque tu pode ser cobrado alguma questão melódica, até mesmo, acho que isso é viável, certo? E interpretação. Costumeiramente a letra aparece, entretanto, como a GG falou há pouco, a URGS fez umas questões bem ruins ultimamente, e não é assim preciosismo da minha parte dizer, falar mal Não, de uma questão questão. detalhista, não, né? Que tinha que saber a cor do vestido. Eles cobraram, por exemplo, o livro A Bagagem da Adélia Prado, que é uma das leituras bem difíceis também. Então, eles têm mais de 100 poemas. E aí, o que eles cobraram? O que esse poema diz? E não tava o poema. Tu tinha que lembrar, Ah, que supostamente, babaca isso. lembrar. Desculpa, Não, mas- o profissional que fez a questão, perdão, é que falei em voz alta o negócio mas aqui. Agora- mas é uma questão. Só uma observação, lembrar da música inscrita em seu contexto histórico, Claro, né? claro, o contexto claro. de produção discursiva Sim. da música é fundamental. Sim, não, isso foi um dos elementos, como eu falei, E a antes, questão- que já tinha caído nas questões envolvendo a Tropicália, por exemplo. É importante que saiba questões relativas ao contexto, é importante que o cara Contexto tenha de produção os de elementos discurso. melódicos da música, como a música é construída, quais são o que tu pode sacar como melodia de ritmo e andamento, que pode ser marcado, por exemplo, a construção, ela tem uma marca final ali, que tem uma euforia, assim, um barulho ensurdecedor de sons, que é muito característica da música, e isso eu acho que é importante. Do trânsito, Eu acho né? Isso interessante marca disso muito. também, e isso eu acho que é uma vantagem muito grande do gabarito e dos seus professores. De novo, aquela história da interdisciplinaridade, né? Quando ela começa a entrar, tipo, momentos históricos. Aqui o Vande mesmo, ele é professor de linguagens, de literatura também, e isso vai ajudando a gente na preparação dos alunos também, nessa questão dos períodos históricos também, então acho que isso é massa. Mais E interdisciplinar Eu que eu é acho- difícil. Ah, é? Pan. a Pamela tá cheia de... Que ela é, Pamela? Pamela e Vande, só para complementar, a construção, ela tem uma questão também estilística, né? No português. Sim. Todo o traçado discursivo. Né? Pessoal, e dentre as provas, acho que uma das que sofre, uma das maiores mudanças também, assim, seria a prova de português, realmente, né? Assim, no nível de cobrança, por isso nós trouxemos aqui a Pamela, que também é uma professora limítrofe, né? Entre várias matérias, ela fica claro. limítrofe. É. Mas a Pamela, ela vai falar um pouco sobre como é a prova de português da URGS e o que vocês devem fazer de diferente na preparação que vocês estavam tendo para o Enem. Nós temos uma prova de língua portuguesa em que as questões gramaticais, nós temos um trato de gramática textual. Todas as questões gramaticais, elas remontam seu contexto discursivo de produção textual. Nós temos aí 3 textos, um primeiro texto contextual, histórico-contextual, que traz um episódio que é do conhecimento de todos, nós tínhamos aí até então, né, com as 25 questões, porém ela dá uma abordagem diferente para esse episódio histórico. Nós temos um segundo texto, um texto narrativo memorialista, geralmente um trecho de romance, que trata da trajetória ou, enfim, de um episódio pontual
na vida de uma personagem. É o texto mais fácil da prova, o primeiro é o mais difícil, tá? E o último texto, que é aquele texto mais sociodiscursivo, trazendo questões de língua, linguagem, que seria a parte Enem na prova da URGS. Questões previstas, tá? Nós temos em torno de 13 a 14 assuntos que se repetiram ao longo dos últimos anos. Aí, ligado ao primeiro texto, tu tens normalmente passagem de voz ativa para voz passiva analítica, questões usando tempos verbais, uma vez que é um texto histórico contextual, o primeiro texto. Então, eles pincelam alguns verbos e trabalham com esses verbos questões gramaticais propriamente. Nós temos questões de pontuação, que é uma questão que se repete na prova. Questões de... Deixa eu só te interromper. Tudo isso é muito diferente das questões do Enem mesmo, né? Completamente. Tipo, assim, é uma muito gramática pois textual. É outra pegada, né? Eu ia perguntar, interpretação tem também? Sim, sim. Tu tens aí, sim, Gê, normalmente de 1 a 2 questões de interpretação, que agora creio que venham compiladas em uma questão por texto. Eu acredito que se manterão os 3 textos, tá? Uma pequena chance de transformar em 2 textos, mas eu acredito que o primeiro e o último texto, aquele texto da pegada Enem, que seria o texto 3, o texto de língua, a linguagem, que fala sobre variedades, que traz toda essa questão de linguística textual, ele se mantém, e o primeiro texto histórico contextual, que seria o texto mais difícil da prova, ele fica também. Tá, então uma dica para quem, aquilo que o Mauro falou, se dedicou a fazer prova de linguagem durante todo o ano e deixou a gramática de lado, que é o que a gente, Que era o que a gente orientou, né? O que é o salve-se... Salve-se quem puder. Salve-se Então quem vamos lá. puder. Eu diria tempos verbais, semântica das conjunções, sem dúvida. Vozes, né? Vozes verbais, a questão de discurso, que geralmente vem associada ao texto 2, não sei se ela permanece de passagem discursiva. Pontuação, a nossa querida crase, seguramente ela virá. Eu fiz aqui até uma compilação, né? Processos de formação de palavra, creio que se manterá. Questões de interpretação, não há como excluí-las, perdão, essa eu imagino que da também prova. é mais tranquila para se eles já estavam preparados para o Enem. Acho que essa aí fica mais tranquila. Sim, da o Enem ele né? traz toda uma perspectiva de interpretação de gêneros, Então né? o lance é realmente a parte gramatiquenta da história mesmo. Fiquemos ali, então, se eu pudesse dar um top 10 de conteúdos, posso? Top 10, pode. Vamos lá. Interpretação, sentido global e inferências. É evidente que é um conteúdo que se fará presente em todos os textos. Então, se tu tiveres 3 textos, terá uma questão de interpretação, creio, por texto. Então, GG. interpretação. Passagem de voz ativa para voz passiva analítica, em especial, ok? Dica 2, editor, já foi. Oriental, é tipo oriental. Dica 3. Dica 3. Dica 3, eu concordo. Tempos e modos verbais. Querem os tempos e modos verbais? Precisa... Não, vamos lá, só Dica organização, três, vai. dica Tempos e modos Dica 3. verbais. 4. 4. Relação semântica das conjunções, seguramente. Tanto as conjunções coordenativas quanto as subordinativas. Dica 5. Agora embalou! Vai. Pontuação, sem sombra de dúvidas, em especial, vírgula, travessão. Dica 6. 2 pontos. Dica 6. Concordância, aquela clássica questão, pluralizando o termo que está na linha tal, quantas outras palavras sofrerão alteração, é mais antigo que o show do Roberto Carlos essa aí. no Natal. Dica 7. Dica 7, não diga 7. Uau, meu, olha, Elementos de retomada, eles vão te pontuar, vão trazer alguns pronomes e tu tens que tecer as relações, né? Anafóricas e catafóricas. Que elemento o pronome está retomando no texto? Leia o parágrafo inteiro. Dica 8. Discurso direto e indireto, seguramente será uma questão que se fará presente. Dica 9. Classes de palavras. Dica 10. Classes de palavras que tu revises todas as anteriores. Muito bem. Agora vamos começar de novo a parte do Vanderlei. Sim, eu não falei nada. Faltou uma! Eu não falei nada. Faltou uma! Eu não falei nada com nada. Faltou uma. Dica extra. Dica extra. Processo de formação de palavras. Formação de palavras. Processo de formação de palavras. Olha só, tem uma coisa que a gente falou nos 4 episódios sobre o Enem Eu acho que é a e mesma que eu coisa ia acho falar que é bem importante a gente trazer agora, que é... A gente falou muito sobre estratégia de prova. É verdade. E isso muda muito quando a gente está falando de URGS. Então eu tô assumindo o papel aqui de mediador para perguntar pro Mauro. Né? Afinal, o Mauro tem que ter uma função nesse podcast. Além de se apavorar Além de com o que é ficar tipo dito, né? Além de não saber o que é anafórica e catafórica. É? Não, ele sabe. Claro que Mauro, eu sei, óbvio. Depois me Primeiro,
como é que se foram... Agora, olha só como eu preparei pra te imitar. Famosa armadilha. Não, pra te imitar. Vai, fala. Pra Medo. imitar ou pra mitar? Pra imitar. Imitar, tu já sabe qual é a orientação política Imitar. do Olha só. Vandeco. Olha só. Vou até tomar um café. Como é feita a média da URGS e como isso interfere na estratégia de prova? Não sei, não, mentira, eu sei. Com relação à média, como ela é calculada, nós temos uma coisa chamada média harmônica. Eu vou tentar Medo disso. simplificar um pouco o que seria a média harmônica. A média harmônica, ela faz com que valorize mais os alunos que consigam manter uma certa, como é que se diz? Harmonia. Equilíbrio, harmonia. Boa, harmonia. Faz todo sentido, né, gente, para pensar. Harmonia entre as notas. Ou seja, não adianta tu ir bem numas 3 ou 4 e numas que... tu vai lá e vai mal numas 2 e vai bem numas 6 ou 7, por exemplo. Que seja, tu foi muito mal em 2, a média vai puxar pra baixo a tua nota. Ela quer harmonia, ela não quer justamente A pontos fora URGS de quer curva. um aluno que seja bom, e Completo. principalmente em áreas concorridas, que seja bom em tudo. Meio que em tudo, exato. É muito diferente do Enem. É uma a prova harmônica, conteudista. Ela vai fazer com que conte mais uma prova que tu foi mal do que uma prova que tu foi bem. Basicamente é isso. Ou seja, se for mal Pela numa... fórmula, né? Pela fórmula, isso. Pelo cálculo Exatamente. da média O harmônica. peso do prejuízo é muito maior do que o peso do bônus, né? Ou seja, vale muito mais um aluno que manteve uma média parecida, o número de média, na verdade, pontuação parecida, né? Porque tem que levar em consideração a média e o desvio, uma pontuação parecida do que um que foi lá em cima e lá embaixo. Então é melhor que seja assim. Quem que consegue se habilitar para falar em poucas palavras sobre o desvio padrão, explicar para o nosso aluno que está assistindo o desvio padrão? Posso explicar. Legal. Criou Vamos pedir pro um Vlan ponto de explicar o desvio interrogação. Agora ficou eu e o Fabrício. Agora sim, né? Eu olhei pro Fabrício, vou me ligar, Fafá, explica o pra eles Fabrício o cálculo. olhou e assim, O Fá sabe bem o cálculo. O desvio padrão Ah, é a faixa onde se concentrou o maior índice de acerto dos alunos, vendo um cálculo de mediana. Olha ele. Ou seja, Tu viu que ele falou ou me olhando seja, pra eu ser queria... mal, Não, olha só, gente, é que assim, ó. Teve um apagão Quem no faz meio a do mediana. média... No meio do mediano Eu- teve um mediana. Vamos deixar falar grifado pro média, nosso eu lembrei da aluno. Vamos deixar grifado pro nosso aluno que na URGS, quem faz a média faz 500 pontos. O desvio varia entre 3, 4, 4,70, Agora vai baixar pra 4,90, mais talvez dois e pouco. baixe, Vai né? baixar porque o Talvez número de não. questões vai. Isso não tem... Vai baixar. Não, vai baixar. Tá. Tá bom, mas vamos dizer que o desvio é 3 2, quintos. tá? Vamos dizer que o desvio é 2. A cada desvio que tu faz, ou seja, Acima a da média da prova, vamos dizer que a média é 10. 10 questões de 25, vamos fazer o cálculo antigo, Era 500 pontos. era 500 pontos. Mais o desvio, Que era 4. que era entre 3, 4, mais Fazia 100 mais 100 pontos. pontos. Faz Então- por 4 que te ajuda. Faz por 4 que te ajuda. 14 tu faria Acredita em 600, mim. 18 tu faria Isso. 700, 22 Aí, tu se faria tu fizer 800. 17, tu vai fracionar O desvio. o desvio. Olha só. E aí tu vai ter 25 para cada questão que tu acertar. E daí vocês têm que olhar em cada prova a barriga daquele índice de acertos, que são os histogramas, né? Que é uma Que faz- gaussiana. é uma gaussiana. Jurei que ela É tava uma falando com a É uma gente. gaussiana. Eu olhei esse quadro, eu fiquei pensando assim, não, tem que olhar, quando for fazer a Distribuição prova, tu normal. olha pra barriga, e ela olhou pro Fabrício, assim, ela, olha pra barriga do Fabrício. Gente, olha só. Deixa eu trazer uma coisa também muito importante que a gente precisa falar aqui. Mas tu A não prova- falou da estratégia A ainda. prova da URGS, eu vou falar agora em função disso. Da prova da URGS tem uma diferença muito grande da prova do Enem, que é a ordem das questões. As questões seguem uma ordem. A própria história também segue. A física segue. Eu vou dizer pra você, a primeira questão vai ser de cinemática, ponto. A última questão de física vai ser de física moderna. Existe uma ordem e isso já direciona... isso já- Antiguidade clássica, pode anotar. Ó, então existe uma ordem que já vai direcionando o teu cérebro para aquilo. E como é que tu pode pegar essa ordem? Ah, senhor, vou pedir um resumo. Não. O melhor jeito de tu pegar essa ordem lá ir pro teu sangue, faz provas Práticas de antigas. Vocês, agora no gabarito nós estamos em plena prática de provas. Nós estamos resolvendo questões, né, de provas antigas da URGS direto com os nossos alunos. Vocês devem fazer isso. Mas, Vocês devem- professor, não mudou o modelo de prova? Por Mudou. que fazer provas Muito antigas? provável- Explica pra eles. Gente, a gente deve esperar que a ordem das questões se mantenha a mesma. Não, Então- amor, porque a banca continua a mesma, né? Eles- Exato. sim. em dada Não, medida tá tudo vão- bem, claro. E a prova de português, ela costuma associar a cada texto questões que
enfim, se repetem. Tudo Então que a nós temos, é tudo A previsto. Pamela havia dito, inclusive, o primeiro texto, o segundo texto, o terceiro texto. claro. Vê isso, existe uma ordem. Tava lendo no Enem, não tem como, porque, óbvio, inclusive a ordem muda de cor para cor da prova, né? E isso é uma vantagem boa para o aluno que faz provas antigas. Só Então, para fazer um esclarecimento, quando a GG fala que a banca continua mesmo, tem um fato, tá? Toda a banca, todos os professores que compunham a Copers se desligaram Ah, não em sabia. repúdio à reitoria. Mas a composição da nova Copers parte dos professores da casa, que são selecionados por processos que são dirigidos pelos professores da casa. Exatamente. Então, por mais que as pessoas tenham trocado, e aí eu acho que a G tem razão quando ela diz que é a mesma banca, A há uma filosofia linha da de coisa. pensamento dentro de cada área que não se altera muito mesmo com a troca das pessoas. mas enfim. O Vande tá ali. Não, eu Então, tava assim, viajando aqui nesse refletindo. negócio sobre uma coisa que eu acho que pode parecer idiota para vários de vocês, e pro pessoal da mesa muito provavelmente parecerá idiota, né? Mas é inacreditável a quantidade de alunos que vêm tirar dúvida com questões que eles não percebem que é para assinalar incorreta. E Atenção, isso é uma coisa. né? Isso Atenção, bizarro mesmo. essa é é muito bizarro. É muito bizarro. Porque. E aí, quando o cara começa a pensar nas questões do Enem, as questões do Enem, elas seguem sempre o mesmo modelo. É um padrão Mas e que cobra, não inclusive. é uma bobagem. Isso que tu tá falando é uma coisa bem importante, porque as questões básico, da URGS, elas têm modelos Elas têm diferentes. modelos As diferentes, afirmativas, as de né? afirmativas, Exato. 1, 2, 3. 1, 2, 3, costumeiramente, talvez agora, numa Até possível venha mais. concentração, É. eles podem fazer 1, 2, 3, 4. A prova Algumas do Enem tem antigas um até modelo, tem. a prova do Enem tem um modelo padrão, né? Claro, É sempre com a correta, por exemplo. Então, o aluno- elemento que é o que está sendo discutido, o comando, É. assim com alternativas Gente, uma correta. para tudo, eu tive um momento catártico. Esqueci de falar. Vai aparecer as questões de reescritura, que são aquelas que compilam todos os... Na língua portuguesa, né? Vai aparecer as questões de reescritura, aparecerão as questões de reescritura, que são aquelas que compilam todos os assuntos. Ali contempla a pontuação, Eu contempla acho muito legal, regência. gente, para que essas Me deu coisas um que a Pamela falou, para as coisas que o Vande falou, para as coisas que o Fafá falou, para as coisas que eu falei, Eu não tô Pra na aquelas- mesa, né? mas é porque da matéria, a gente, ela quer me cancelar Ah. muito, cara. Ela tá 5 episódios tentando me cancelar, vocês não estão entendendo. Ela Eu vai não Não, conseguir. tô na mas o mesa. Mauro, A foi meu GG amigo. O Mauro também. falou assim: ó, é muito importante valorizar aquilo que o Vanderlei falou. E aqui eles estavam dizendo assim: meu, tu não falou nada, tu não falou nada. No corte, os cortes do nos gabaritano. cortes, entre os cortes, assim, meu, tu não falou Mas nada. é vamos sério, começar gente, de pra essas novo. coisas irem pro sangue, e que a GG falou também, pra essas coisas irem pro sangue de vocês, cara, façam provas antigas, eu acho que é muito importante, cara, vocês fazendo pra essas coisas, conseguirem entender a ordem dos conteúdos, o que aparece mais, Modelo o de que aparece questão. menos, mais do que isso, É. perceber quais são os assuntos que caem e que tu tá errando. Perceber Não, como a que tu tem prova uma dificuldade, pensa, é delimitar as né? dificuldades. É o que a gente diz no Enem, a prova pensa de um jeito. A E prova, como- ela tem um inconsciente coletivo, acho que dá pra dizer É. assim, né, Vande? E como agora vocês estavam, né, vocês, alunos, é claro, estavam todos focados, né, na questão envolvendo o Enem, vocês acabaram automatizando alguns processos, né? Uhum. Então acho que é interessante mesmo isso que a gente está fazendo mesmo no curso de corrigir questões antigas da URGS, até porque, por exemplo, tem alunos ali, muitos alunos, eles já estão fazendo o cursinho, por exemplo, pessoas que querem medicina, a aprovação é uma construção, e muitas vezes ela demanda efetivamente Vocês sabiam tempo. que na URGS, E- no modelo antigo de prova, de 25 questões, quem faz 20 em tudo, inclusive na redação, não passa? Pra vocês verem o nível Medicina desse concurso. Acesso Universal. Medicina Acesso Acesso Universal. universal, é. Sim. Não, mas como eu estava dizendo, como a gente estava muito preso nesses processos envolvendo o Enem, é muito importante, eu acho, realmente revisar essas provas. Não, faz... Até para te acostumar, né? Até estratégias, por exemplo. Nessas questões 1, 2, 3, de que maneira tu pode eliminar algumas alternativas a partir de... Tu não tem o conhecimento pleno de todas as afirmações, mas de que maneira tu pode jogar com aquilo que tu sabe. Melhor maneira, e eliminar como eu questões disse, Não, é fazer e Façam provas. delimitar as dificuldades Exato. e se deter aos estudos Sabe do uma que você não- dica que eu sempre dou pra eles? Não troca. Não troca depois de tu marcar. Porque eles acabam, isso aqui é pegar ratão, não pode depois ser o tão psicológico fácil. vai lá pro chão. Daí Exato, eles eles ficam trocam a sentindo. questão e é pior coisa. Faz, Então, assume o que tu fez ali. Também acho isso, gente. Mas então, gente, agradecer vocês que assistiram a gente. E, pessoal, agradecer, né, quem esteve aqui com a gente hoje. Eu sempre digo que dá um orgulho tremendo fazer esse podcast, porque a gente consegue exibir, dá um orgulho tremendo de ser professor do Gabarito, porque
os colegas são, eu não vou usar palavrão, os colegas são muito massa, certo? E cada vez que... ficou bom, né? Eu Ficou vi bom. aquela imagem de Sim. vários massas, assim. E dá um baita orgulho, então agradecer o Vande e a Eu Pamela que quero vieram fazer aqui uma hoje. finalização só, que é justamente dizer, não dá para desistir. A URGS ela é um sonho, né? É uma universidade que existe desde o século XIX. A fundação da medicina foi no início do século XX. Então, é uma das faculdades de maior renome no Brasil e uma das faculdades mais concorridas do Brasil, né? Super premiada, Não, eu sim. não. Eu sou filha da URGS, sim. Achei que era. E realmente dá um orgulho tremendo estudar lá. Está sempre entre as maiores do Brasil, Sempre. né? E Primeiro é muito, lugar, segundo é lugar. muito legal mesmo, universidade legal. É bom falar isso de vez As em quando, né? melhores do Porque hoje em Brasil. dia as pessoas não falam mais E isso. é daqui, né? Como é que era a propaganda da Polar? É daqui. Meus queridos, Fabrício, tu parece estar imitando uma pessoa. meus queridos. Tu parece estar imitando uma pessoa. Ai, cara, não vou nem falar nada. Tu sabe que... Um abraço, meus queridos. Obrigado. Tchau, tchau. Beijão. Valeu. Beijo. Tchau, gente!